Hoje nós vamos tratar de um tema que é de conhecimento, por certo, de todos vocês, que são estudiosos da doutrina. E é muito importante, vez por outra, nas palestras públicas, trazermos esses temas básicos do Espiritismo para que as pessoas, aquelas que vêm às nossas casas, possam também se familiarizar, caso elas não estejam participando de nenhum grupo de estudo de doutrina espírita. Então, quando nós falamos dos princípios básicos, desses tópicos fundamentais do Espiritismo, é uma forma de nós trazermos de volta as reflexões de Allan Kardec para que fique bem compreensível da nossa parte os demais temas que possam vir a ser apresentados ao longo do tempo. Nós estamos falando da base da doutrina. E esse tema, eu tenho feito nesse período porque hoje, nesse período, aliás, nesse mês de agosto, eu estou comemorando aniversário de Espiritismo. Eu comecei no movimento espírita com 16 anos de idade. E hoje eu estou com 53. Então aí nós temos aí o quê? Uns 37 anos de Espiritismo. E eu procuro sempre nessa data, nesse período de agosto, fazer essa comemoração íntima, porque não tem dúvida nenhuma que isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, que foi conhecer o Espiritismo. Jovem, 16 anos, conhecia-se, entre aspas, por acaso, conversando com amigos, quando decido ir pela primeira vez numa casa espírita, lá em Benfica, na Casa Espírita Maria de Nazaré. Pela primeira vez. Eu sou de família católica, eu era participante ativo de grupo jovem, da Liga Católica Jesus Maria e José, eu era daqueles que conversava com os padres, tenho muitos amigos padres até hoje, que estava sempre na casa paroquial, batendo papo, conversando, falando de muitas coisas, e tinha muitas indagações, das quais eu não tinha as respostas que me agradavam. E um belo dia, já como eu disse, com os 16 anos, amigos meus, amigos que nós saímos para festas, que visitávamos suas casas, um belo dia num ônibus, indo para uma festa lá de Humaitá, um deles estava com uma mensagem na mão e falou assim: esta foi a mensagem que foi distribuída essa semana. Aí eu perguntei assim: mensagem de quê? Aí ele falou assim: uma mensagem espírita. Aí eu olhei para ele assim: mas mensagem espírita? Por que espírita? Aí ele falou assim: porque nós somos espíritas. E eu não sabia. Eu falei: mas vocês são espíritas? Então quer dizer que vocês colocam turbante, uns cordões, ficam batendo tambor, essa coisa? Eles riram de mim e falaram: não tem nada disso. E eu então peguei a mensagem, falei: deixa eu ver essa mensagem. Quando eu pego a mensagem, era uma mensagem de Emmanuel, falando sobre reencarnação. E eu, desde os 4 anos de idade, pelo menos nessa encarnação, eu já acreditava em reencarnação. Já acreditava. Certa vez meu pai estava no carro, passando ali Ele tinha uma variante, e nós, crianças, ficávamos na parte de trás, lá onde fica o motor da variante, que é mais quentinho. Meu pai e minha mãe estavam conversando lá na frente, ele estava passando pela Getúlio Vargas, quando ele parou num sinal este que dava para Marechal, era Marechal com Getúlio Vargas, na esquina tinha uma antiga loja Jodac, não sei se vocês se lembram dessa loja, e o meu pai, quando as pessoas estavam atravessando, meu pai falou a seguinte coisa com a minha mãe: dizem que quando nós morremos, nós podemos voltar. E quando a gente volta, ninguém conhece a gente.
E eu, lá atrás, eu fiquei observando as pessoas passando, os transeuntes ali. E eu fiquei imaginando, quem aqui pode ser meu avô, que já havia desencarnado? Quem desses aqui pode ser minha avó? E aquilo ficou como uma certeza tão viva dentro de mim, e eu carreguei isso por muito tempo. Eu sempre acreditava que nós poderíamos voltar. A tal ponto que, quando criança, eu não matava uma formiga. Porque eu pensava assim, e se essa formiga for minha avó? Eu vou estar matando a minha avó. Eu não matava nenhum inseto. Porque eu pensava nisso. Isso lá com os meus 5, 6, 7 anos. Depois a gente vai esquecendo um pouco das coisas, né? Mas esse conhecimento era algo sobre essa possibilidade do retorno, era algo que estava muito vivo em mim. Quando eu pego essa mensagem e eu começo a ler, Emmanuel falando, se sua mão é motivo de escândalo, arrancai-a. E a partir desse trecho do Evangelho, dito por Jesus, ele vem falar de reencarnação. E à medida que eu lia, eu ficava pensando, meu Deus, eu acredito nisso tudo que ele está falando. É nisso que eu acredito, dessa forma que eu acredito, e eu não tinha, até então, como explicar aquela crença. Então eu perguntei para eles, falei assim, mas Espiritismo estuda isso aqui? Ele falou assim, sim, isso aí inclusive é um dos princípios básicos do Espiritismo. E aí ele falou assim, por que você não vai lá para conhecer? Eu falei, não, aí já mudou de conversa, né? Ir lá, entrar numa casa espírita. Falou, lá em Benfica, Casa Espírita Maria de Nazaré, sexta-feira tem palestra. Então eu resolvi, naquela sexta-feira da semana seguinte, ir até a Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, e eu fiquei atrás de um poste, para que ninguém me visse. E eu comecei a perceber as pessoas que estavam entrando na casa, pessoas conhecidas. E eu ficava assim olhando e falava, mas fulano é espírita? Mas ciclano também era espírita? Pessoas respeitáveis ali do bairro. Pessoas que praticavam caridade, que faziam campanha do quilo. Pessoas que eu conhecia e tinha um profundo respeito por elas, entrando na casa espírita. E eu ficava assim, mas fulano é espírita também? Ciclano? Até que quando todo mundo entrou, e já era quase 8 horas, eu falei assim, agora eu vou entrar. Eu fui entrando, entrei, para que ninguém me visse. E sentei na última cadeira, é a única que estava vazia naquele dia, próximo à porta. Porque eu pensei o seguinte, eu vou sentar aqui nessa perto da porta, porque se algum espírito vier baixar em mim, eu saio correndo. Então eu fiquei ali. Mas quando eu sentei, e aí eu falo, cuidado com a cadeira que sobra. Porque se ela sobrou, tem algum motivo. Quando eu sento na cadeira, ela fez um rugido, um ruído muito alto. Fez um... E aí todo mundo virou para trás. O que eu não queria, aí todo mundo me olhou, e eu escutava as pessoas falando, é o filho do Aloísio, é o neto do seu Nanzinho. Eu falei, pronto, queimei o filme da minha família inteira, né? E eu fiquei todo sem graça. E ali, né, o seu Orlando Mariano da Silva estava fazendo a palestra, a primeira palestra que eu assisti. E ali ele estava falando exatamente dos princípios básicos do Espiritismo. Era uma aula de Espiritismo. E à medida que eu escutava, eu ficava cada vez mais maravilhado. Porque eu ficava pensando, cada item que ele fala é de algo que parecia que eu já conhecia. E que concatenava, encaixava com as coisas que eu acreditava. E quando ele termina a palestra, eu fiquei pensando assim, parece que ele fez aquela palestra para mim. E aí esses meus amigos chegaram até mim e falaram, Klaus, agora é a hora do passe. Eu falei, não, aí eu não vou não. Isso eu não vou não. Ele falou, não, mas é assim, foi me explicando como era o passe. Ele falou assim, você assistiu a palestra e tal, vai ser muito bom para você. E aí eu falei assim, tá bom. Entrei na fila e eu ficava observando como cada pessoa entrava e como ela saía. Porque se ela saísse descabelada, toda coisa, eu não ia entrar de jeito nenhum.
E eu via que as pessoas saíam sorridentes, já passava em frente a uma mesinha com aqueles copinhos, né? Copinho americano, aquele pequenininho, tomava lá a sua aguinha. E era interessante que a pessoa tomava ali, saía dali, já tomava a sua água fluidificada, aí você até percebia quem gostava de uma pinguinha, que a pessoa pegava o copinho, dava uma mexidinha e tomava. Falei, opa, aquele ali gosta de um goró. E eu então entrei naquela fila e fui seguindo, fui ficando ansioso, logicamente, e pensando, eu vou fechar meu corpo, porque nenhum espírito vai baixar em mim. Quando eu entro numa sala pequenininha de passe, mais ou menos do tamanho dessa tribuna, as luzes apagadas, com luzes vermelhas iluminando, sentado, assim que eu cheguei, aconteceu algo que quem é médium passista aqui já deve ter passado por isso várias vezes. Em vez de eu sentar na cadeira, eu fiquei na frente do médium. Aí a pessoa falou, não, pode sentar ali na cadeira. E eu sentei e eu ficava um olho no passe e um no passista. E eu não conseguia fechar o olho. Eu ficava piscando o olho, olhando o que estava acontecendo. E naquela época, a senhora Isaura, que foi quem me aplicou o primeiro passe. E quando ela foi se aproximando de mim, eu ia afastando. Eu fui me encolhendo na cadeira, porque eu não sabia. Ela estava erguendo as mãos sobre a minha cabeça. E começou então a balbuciar uma prece, aplicando o passe. E eu ficava ali observando tudo e tal. Mas a espiritualidade foi tão amiga para comigo, que mesmo eu não prestando atenção, aliás, prestando atenção em tudo, mas não concentrado no passe, ainda assim eu recebi. Porque na hora que terminou, eu falei para a dona Isaura assim, eu não posso receber de novo, não, porque agora eu sei como é. Ela falou assim, não precisa. Você já recebeu o que você precisava. Eu saí então da cabine do passe, numa leveza, e eu olhando assim, falei assim, não teve saravá. E fui saindo tranquilo. Aí eles falam assim, toma água fluidificada. Aquela hora ali, qualquer coisa que me oferecesse, eu ia aceitar. Aí tomei água fluidificada, falei, que coisa boa, né? E tal, fiquei conversando ali com o pessoal, com uma sensação de que eu tinha me encontrado. No dia seguinte, sábado, era dia de mocidade espírita. E eu com os meus 16 anos, me convidaram. Por que você não vem na mocidade? É um estudo de jovens e tal. E assim eu fiz. 2:30 da tarde, estava eu lá. E quando eu chego, o salão estava vazio, com apenas uma pessoa que estava escrevendo alguma coisa no quadro. Essa pessoa, quando eu olhei de longe, eu falei assim, parece que eu conheço. Quando eu entrei, ele se virou, ele disse assim, Cláudio, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele, Paulinho, era uma pessoa que eu conhecia há anos. E eu não sabia que era espírita. Aí ele falou assim, mas eu falei, não, estou vindo aqui pela primeira vez, você é espírita também? Ah, eu sou o coordenador da mocidade. E olha que coisa interessante, naquele dia não foi ninguém. Ficou eu e Paulinho conversando de espiritismo até terminar a reunião. Terminou a reunião, fui para a casa dele. Saí da casa dele 2 horas da madrugada. Conversando sobre espiritismo. E isso foi no dia 28 de agosto daquele ano, que tem que fazer a conta aqui para eu saber que ano que foi. Então, aquilo me preencheu de uma forma tão profunda que eu pegava os livros mais velhos da biblioteca para arrumá-los. O primeiro Evangelho segundo o Espiritismo que eu peguei, meus irmãos, ele estava tão despencado que as páginas não batiam uma com a outra. Eu fui organizando página por página, colando com uma cola, com cuidado, reencapei o livro. E foi o Evangelho que eu estudei durante um bom tempo, até eu devolvê-lo para a biblioteca e comprar um para mim. Então, meus irmãos, por isso que eu falo desse tema nessa época. Porque é uma forma de eu comemorar uma das coisas mais importantes da minha vida. E o Espiritismo, cada um de nós tem... Opa! O que eu fiz? Cada um de nós
tem uma história. Se a gente parasse aqui, vamos contar como é que cada um, né, começou no movimento espírita, conheceu o espiritismo, cada um tem uma história. A minha começou dessa forma, inicialmente com um preconceito enorme, porque eu achava que espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, tudo era a mesma coisa. Aí depois que eu fui conhecendo o espiritismo, fui cada vez mais amando o espiritismo. Aí me tornei trabalhador da casa, o tempo foi passando, eu me tornei coordenador da mocidade, com 21 anos eu me tornei presidente da Casa Espírita Maria de Nazaré, né? E assim por diante, estamos aí até hoje trabalhando, graças a Deus. E um dos primeiros princípios básicos que me chamou muita atenção é o conceito espírita de Deus. Porque nós carregamos uma ideia muito humana de Deus, muito material. Nós conseguimos colocar em Deus as nossas características. Por isso que nós temos aquela ideia do Deus que acha ruim, do Deus que fica decepcionado, do Deus que ama uns e não odeia outros, que tem preferências. Quem não se recorda de quando criança, quando a gente fazia uma bagunça, alguém falava pra gente assim, a nossa mãe, nosso pai, um tio, papai do céu tá te olhando. Papai do céu vai achar ruim com você. Então nós tínhamos uma ideia que papai do céu era severo. Era aquele homem barbudo, sentado num trono imponente, né, com aquela barba branca, apontando dedos, aquela coisa toda, que poderia nos conduzir para o céu, ou então poderia nos condenar para o inferno eterno. Essa era a visão que nós tínhamos. Essa era a visão. E aí o Espiritismo vem nos dizer, trazer de volta o Deus que Jesus trouxe para a humanidade. O Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Justiça. Mas aí os Espíritos vêm nos trazer um conceito que é a melhor definição que se tem de Deus. Quando na primeira questão, e Kardec pergunta o que é Deus, eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que resposta extraordinária. Mas às vezes a gente quer mais. Né? A gente fala assim, mas eu queria mais. Eu quero entender Deus. Eu quero compreender, entender, conhecer a natureza íntima do Pai Criador. Mas aí Kardec fez essa pergunta. Ele pergunta se nós poderíamos conhecer a natureza íntima de Deus. E aí os Espíritos respondem o quê? Não. É um sentido que lhes falta. Ou seja, ainda nos falta alguma coisa para compreender a natureza íntima de Deus. E olha que interessante. Há 2000 anos Jesus veio à Terra e disse o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí a gente fica pensando, então qual será, né, esse sentimento, essa característica que nos falta para entender Deus em plenitude? Pureza de coração. Ainda nos falta isso. Ainda é um caminho muito longo para essa conquista, para termos condições de compreender a paternidade divina. Mas enquanto isso, Jesus já nos trouxe mensagens extremamente importantes sobre as características divinas. Nós já não acreditamos mais naquele Deus da punição. Nós acreditamos no Deus amor. No Deus que não pune, mas que dá oportunidade a seus filhos para a própria redenção. Nós começamos a compreender o Deus que não tem preferências de A, de B, de C, pois criou todos os espíritos simples e ignorantes, caminhando para a evolução, com a destinação à luz. E que cada desdita, cada problema que ocorre na nossa vida não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com todas as vezes que nós infringimos as suas leis, que são leis de amor. A justiça divina, ela é implacável. Porém,
Sempre quando a justiça vem, a misericórdia vem junto. E nós sempre resgataremos os nossos equívocos, teremos de retificar os nossos passos de forma sempre mais amena do que aquilo que nós fizemos. Graças a esse amor. Como Jesus ensinou, né? Quando um filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Quando o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente. E ele fala, se vós que sois maus fazeis o de melhor para os vossos filhos, o que dirá do Pai que está nos céus? Então é uma forma de nós entendermos Deus. Então o Deus que nós entendemos, que nós entendemos. Mas por que está acontecendo isso? Hein? Então toda a mensagem espírita tem como base esse entendimento mais claro do Pai Celestial. E todo esse conhecimento, além daquele conhecimento trazido pelos Espíritos, consubstanciados no Evangelho de Jesus, que é o outro princípio básico do Espiritismo. O Evangelho de Jesus. Aí está toda a moral. Todo o conhecimento que precisamos para a nossa evolução. Porque Jesus, conforme os próprios Espíritos dizem, o que ele é nosso? É o nosso modelo, é o nosso guia. Que é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso guia. Ele é que nos trouxe todo aquele exemplo que nós precisamos seguir. Todos nós precisamos de uma referência. E é normal que muitas vezes tenhamos referências humanas. Mas não podemos esquecer que as referências humanas são falíveis. São falíveis. Nós podemos pensar em Chico Xavier, podemos pensar no Divaldo, podemos pensar num companheiro da casa que é um trabalhador impecável, podemos pensar em inúmeras pessoas, a nossa irmã Sueli. Mas são espíritos também falíveis. Mas se nós não queremos errar em hipótese alguma, foquemos em Jesus. Foquemos nele. Não vamos, em hipótese alguma, evidentemente, desconsiderar esses companheiros que deixaram seus exemplos extraordinários. Muitas vezes fica até mais próximo de nós, fica até mais fácil. Mas a nossa referência primordial é Jesus. Um outro princípio básico que começa a fazer com que nós compreendamos a justiça divina e os ensinamentos de Jesus é a existência da imortalidade, da existência e imortalidade da alma. Existência da alma e imortalidade dessa alma. Allan Kardec, certa vez, isso está lá no livro que é o Espiritismo, se nós formos conversar com alguém e vamos falar de Espiritismo, a primeira pergunta que nós temos que fazer para essa pessoa é: você acredita em Deus? Se ela disser que sim, nós temos aí um campo para dar sequência. Se ela dizer que não, não adianta falar de mais nada. E se ela disser que sim, nós ainda vamos perguntar: você acredita que nós temos alguma coisa que sobrevive à morte do corpo? Você acredita na alma? Você acredita no espírito? Se a pessoa disser que sim, nós vamos dar sequência para compreender outras coisas mais. Então, um dos princípios básicos para compreendermos essas leis que nos cercam, que são leis divinas, leis naturais, é a compreensão da existência da alma e da imortalidade da alma, que foi inclusive comprovada por Jesus. Em inúmeras passagens, Jesus falava: quando eu me for, prepararei um lugar para vós. Ainda hoje estarás comigo. Olha bem, é Jesus falando da vida após a morte, a tal ponto
que o próprio Paulo fala que uma das coisas mais importantes da vinda de Jesus na Terra foi a sua ressurreição. Uma das coisas, porque a ressurreição de Jesus é a comprovação da imortalidade. É aquilo que vai dar subsídio concreto para a nossa crença de tudo aquilo que ele falou. Porque imagina se Jesus não comprovasse a imortalidade. Seja quando ele se apresenta, ele é visto por Maria de Magdala, seja quando ele está na estrada de Emaús, seja quando ele aparece para os discípulos materializado. Olha o nível de importância disso. Ali chancela tudo aquilo que ele falou. Ou seja, vale a pena fazer o que eu vos falo, porque a vida prossegue. Vale a pena fazer o bem, vale a pena sofrer pelo amor, pelo bem, vale a pena. Porque o futuro prossegue. Apenas o corpo físico morre, como dizia Paulo, né? Semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Ou seja, morre-se o corpo físico, permanece vivo o espírito imortal. Então, a imortalidade da alma é uma crença extremamente importante, de extrema importância. Porque ela vai nos dar condições de compreender ainda os outros demais princípios que virão. É acreditar que quando eu deixar meu corpo físico, eu vou continuar a minha vida. Numa outra dimensão. Eu vou continuar vivendo, vou continuar amando quem eu amo, vou continuar tendo problemas com aqueles a quem eu tinha, vou continuar sendo como eu sou. E olha como que isto, meu irmão, meus irmãos, é profundamente consolador. Porque aqui começa a mensagem consoladora da doutrina. De sabermos que o nosso ente querido, após a morte do corpo, ele continua vivo. Ele continua vivo. E que vamos nos reencontrar. E toda essa certeza, meus irmãos, dessa imortalidade, o Espiritismo tem como grande laboratório de comprovação a mediunidade. A mediunidade não é invenção de espírita, não é invenção do espiritismo. A mediunidade, ela pertence a todos nós. Médium é todo aquele que sente em algum grau a influência ou uma percepção dos espíritos. E todos nós temos, em algum grau, esse tipo de percepção. Mas existem aquelas pessoas que isso se apresenta de forma mais ostensiva. Então nós vamos ver o médium vidente, que vê espíritos, o que ouve, aquele que doa o seu aparelho fonador para a psicofonia, aquele que cede o seu punho para as psicografias, aquele que é intuitivo, e assim por diante. O clarividente. Então são médiuns que possuem esta característica inerente ao espírito, porque essa é uma característica do espírito, porque espírito comunica-se com espírito, mas quando nós estamos no corpo físico, o nosso corpo ele impede um pouco essa captação dessa influência. Mas nós temos janelas no corpo, e alguns têm umas janelas mais abertas, que conseguem visualizar melhor, ouvir melhor, perceber melhor, doar mais para os espíritos. Então a mediunidade é o grande laboratório que vem através, seja da psicografia, da psicofonia, da vidência, comprovar a imortalidade da alma. Comprovar que os espíritos continuam vivos após a morte do corpo. Então, o grande laboratório de comprovação
da consolação que o Espiritismo traz para nós, que é uma das coisas que mais a humanidade tem receio, que é a morte, vem pela mediunidade. Vem pela mediunidade. Quantas pessoas que vai falar de morte, dá três batidinhas na madeira, não gosta de falar sobre esse assunto. E para nós não é tabu. Tem gente que fala assim, e os espíritas entendem tanto de morte? É o contrário, nós procuramos entender de vida. Porque nós sabemos que a morte pertence à matéria. Porque a morte espiritual não tem nada a ver com o aniquilamento da existência. Tem a ver com o aniquilamento moral. Essa é a morte do espírito. Mas ainda assim com possibilidades de redenção. Então a mediunidade, meus irmãos, que traz essa oportunidade de nós sabermos tantas coisas. Quantos livros nós temos? Pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, de Divaldo Franco, José Raul Teixeira e tantos outros médiuns extraordinários. Zilda Gama, Ivone Pereira, os próprios espíritos da codificação. Tudo isso nós temos graças à mediunidade. Porque é através da mediunidade que nós temos a comunicabilidade dos espíritos e aonde nós percebemos a individualidade desses. Porque através da mediunidade temos a comunicabilidade que vai nos dizer como esses espíritos estão do outro lado da vida. Como é a vida do espírito após a partida desta grande nave chamada Terra. Como que nós nos aportamos no plano espiritual? Como que nós chegamos lá? E aí nós vamos entendendo pelas comunicações de que nós chegaremos lá do jeito que estamos. De que os bens que nós devemos amealhar na vida física são os bens morais, porque este nós vamos levar para lá. Os físicos terão valor apenas enquanto tivermos aqui na vida física. E que muitas vezes nós invertemos na escala de valores. Valorizamos excessivamente o material em detrimento do espiritual, em detrimento do moral. E quando nós ouvimos ou lemos as comunicações dos espíritos, nós percebemos a lei de causa e efeito sendo executada. De que cada passo, cada coisa que fazemos, seja bom ou seja ruim, refletirá, sem dúvida nenhuma, na nossa vida pós-mortem. Na nossa vida do mundo espiritual. E é através da própria comunicabilidade dos espíritos que nós também recebemos inúmeras mensagens de reconforto, de coragem, de ânimo, de esperança, que os espíritos superiores trazem para nós, para tornar a nossa caminhada mais suave. E também trazendo para nós muitas informações para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para que possamos aplicar na existência e nos tornarmos espíritos melhores, trabalhar a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento. E aqui vem um tema muito bom, né? Porque hoje está até assim bem em voga, né? A gente vê a internet aí mostrando cada vez mais situações, né, ligadas à vida em outros planetas. E até mesmo a possibilidade de recebermos visitas no nosso planeta. E a doutrina espírita traz esse tema como um princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados. Isso significa dizer que não é somente a Terra que é habitada. Não é somente a Terra. Que os planetas que nos circundam também são habitados. Nós temos livros espíritas que falam da vida em Marte. Nós temos livros, inclusive no livro da Revista Espírita, numa das revistas espíritas, Allan Kardec traz inclusive mensagens da vida em Júpiter, onde eles dizem que é o planeta mais evoluído do sistema solar. Mas a gente pode perguntar assim, mas como nós não vemos nada?
Por que os aparelhos não mostram? Porque talvez o tipo de matéria daquele planeta não é o mesmo tipo de matéria nossa. Talvez a frequência da qual a matéria vibra naquele planeta é diferente da frequência que vibra aqui no planeta Terra. E outra, talvez eles não vivam na superfície, pode viver talvez no interior do planeta, e assim por diante. Essas questões, inclusive, estão no Livro dos Espíritos. Mas nós sabemos que no universo não estamos sozinhos. Jesus nos fala o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha só, se assim não fosse, eu vou lhe teria dito. Há muitas moradas na casa do Pai. E essas muitas moradas podem ter muitas interpretações. Muitas moradas podem ser, as nossas várias fases evolutivas no mundo espiritual, os nossos níveis de consciência, pode ser as várias colônias espirituais existentes, mas também pode ser os diversos mundos que preenchem o universo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a pluralidade dos mundos habitados, para nós, é algo extremamente tranquilo. Se amanhã descobrirem que pousou um disco voador em algum lugar, nós vamos assustar. A gente só quer saber quem que é, né? Mas não vamos assustar. Porque nós já sabemos disso. Nós já sabemos que existem vida em outros planetas, diferentes da nossa, ou talvez semelhantes. O que importa? Agora imagina um universo que nós não temos a capacidade de medir, e somente a Terra. Um planeta que não é nem o mais importante do sistema solar, só ele é habitado. Olha que coisa. Não é o maior, não é o... nada. Uma poeirinha na nossa galáxia. E quando a gente fala de números, em termos de universo, nós vamos extrapolando os trilhões. A gente não consegue nem contar isso. Não consegue. Ou seja, tem mais corpos celestes no universo do que areias no oceano. Grãozinhos de areia no oceano. Então a gente não consegue nem pensar, nem medir. E aí nós concluímos que só a Terra tem vida? Somente a Terra? Então os Espíritos vêm nos trazer o quê? A pluralidade dos mundos habitados como um dos princípios básicos também do Espiritismo. E aí aqui vem talvez aquilo que mais caracteriza o Espiritismo para muitas pessoas. O espírita é aquele que acredita em reencarnação. Olha só. E que acredita em vida após a morte. São as duas coisas que mais nos diferencia, de muitas outras crenças. Os espíritas são os que acreditam em vida após a morte e são aqueles que acreditam na reencarnação. Como se a reencarnação fosse também criação nossa. E não é. Se nós pegarmos povos milenares, nas suas culturas já se falava, já se estudava e era crença geral a reencarnação. Que é o retorno à vida física. Mas muitos povos acreditavam na reencarnação, assim como eu acreditei quando criança. Que a pessoa poderia retornar como um animal, um bichinho. Eu não falei lá no começo que eu não matava nem uma formiguinha, porque eu ficava assim, e se for minha avó? Então existia essa crença, a metempsicose, de que nós, dependendo da vida que nós tivemos, poderíamos retornar como punição em corpos de animais. O que os espíritos nos dizem que isso não é possível. Isso não é possível. Porque não há retrocesso na evolução. Não há retrocesso. Então nós não podemos voltar em corpos de animais. A nossa frequência, o nosso perispírito já vibra numa frequência que não tem como se comportar num corpo de um animal. Então a reencarnação, meus irmãos, é aquele princípio básico que nós não podemos esquecer em momento algum. Nós somos reencarnacionistas.
Nós sabemos que qualquer coisa que nós fizermos refletirá no nosso futuro, quando retornarmos. Por isso a importância de entender Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha bem. Amai os vossos inimigos. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, mas que coisa difícil. Mas é melhor reconciliar agora, porque a gente não sabe como vai ser esse reencontro depois. Se a gente não ajusta os ponteiros agora e tivermos de reajustar lá na frente, como é que estaremos? Cada coisa que eu faço que me beneficia, cada cuidado que eu tenho com o meu corpo físico, que é transmitido para o meu perispírito, vai propiciar que na minha próxima encarnação eu tenha um corpo mais saudável? Mas se eu detono com o meu corpo físico, com vícios, com falta de zelo, isso fica impregnado no perispírito. E quando eu retornar, eu vou ter que aprender a ter zelo com o meu corpo. E uma das formas é através de dificuldades no corpo. Porque nós vamos imprimir as nossas deficiências nele. E vamos ter que lidar com isso. Isso é punição? Não é punição. Isso não é punição. É uma consequência natural. Porque quando a gente fala de reencarnação de uma vida para outra, nós estamos falando em termos de vida espiritual como se fosse de um dia para o outro. Se hoje eu resolvo me empanturrar de comida e de bebida, além da minha capacidade, amanhã, quando eu acordar, e se é que eu vou conseguir dormir bem, eu vou estar com mal-estar, eu vou empurrar o dia, aí eu vou culpar Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Olha o meu dia, eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca, eu estou com diarreia. Consequência natural da minha ação anterior. Não é castigo. Eu infligi a lei do equilíbrio. Consequentemente, eu vou ter os prejuízos por causa disso. Naturalmente. E a lei da reencarnação, ela é a lei que nos propicia o crescimento. Qual é o objetivo da encarnação? A evolução. O objetivo da encarnação é o crescimento. É o aprendizado. A reencarnação, para alguns espíritos, ela funciona como um hospital para curar as mazelas. Para outros, é uma escola de aprendizado, de rever conceitos, de crescimento. Para outros, em função de tantos erros, de tantos equívocos, pode ser uma prisão. Pode ser uma prisão. Então, as nossas reencarnações, ela tem uma relação direta com a nossa evolução, com aquilo que nós fizemos na encarnação anterior e também das escolhas que fazemos na atual encarnação. Por isso que Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Porque nós temos uma tendência que precisa ser desmistificada, de que todo problema que nós vivemos nessa encarnação ou na nossa vida, qualquer dificuldade, tem a ver com o nosso passado. Não. Os Espíritos nos falam, inclusive, que é o contrário. A maioria dos problemas, das aflições que nós temos na encarnação é resultado das nossas escolhas atuais, das más escolhas. A maior parte. Quando é que percebemos que a causa é anterior? Aí quando nós vemos questões ligadas a uma deficiência, quando nós sempre, por mais que nós tentemos atingir um objetivo com toda a responsabilidade, com todo esforço, ainda assim a gente não alcança. Aí sim, são provações, são expiações. As expiações sim é o reflexo do nosso passado. As provações têm a ver com o aprendizado. Mas muitas provações e muitas dificuldades têm relação direta com as nossas escolhas atuais. Não tem muito a ver com o passado, não. O que pode ter a ver com o passado é a nossa ainda incapacidade de fazer boas escolhas.
não aprendemos a fazer boas escolhas. Então, nem todo o problema que vivemos está relacionado com a nossa vida anterior. Mas o filho difícil, o parente complicado, a família complicada, aí sim, reencontros. Aí sim tem a ver com o nosso passado. Mas os equívocos da nossa existência, das escolhas equivocadas que fizemos, é de hoje, não é do passado. Porque é muito fácil a gente culpar, né? Tudo é do meu passado, tudo é do meu passado. Não. Isso faz com que a gente abra os olhos para que possamos agir melhor, com mais bom senso, para que tenhamos um próximo retorno mais tranquilo, melhor, para aproveitar o aprendizado e não ter que espiar tanto. Porque a justiça divina, meus irmãos, para os espíritos se manifesta na encarnação. Aí se manifesta. Se nós cometemos um crime, não significa que também vamos sofrer o crime no futuro. Porque nós temos essa ideia, né? Que se eu cometo uma falta grave agora, eu vou receber essa falta grave lá na frente. Mas nós temos que lembrar que o objetivo da reencarnação é a evolução, é o aprendizado. Se eu assassino alguém afogando, eu tenho que morrer afogado na outra encarnação? Não seria muito mais útil eu vir como um salva-vidas? Não seria muito mais útil? Olha bem, é entender a justiça divina, é compreender a misericórdia divina, é compreender o real objetivo da encarnação. Para atingirmos a evolução. Deus nos cria simples e ignorantes, mas com potencial gigantesco. Porque o espírito ele possui inteligência. Nós somos o princípio inteligente do universo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nos atributos espirituais. Não em matéria, nos atributos espirituais. E nós temos uma destinação que é a evolução. Isso significa dizer, meus irmãos, que todos nós vamos crescer. Olha como é bela a mensagem espírita. Da gente pensar em alguém que tenha cometido um crime ou tenha cometido algo terrível para a humanidade e nós pensarmos assim, um dia essa criatura vai ser um benfeitor da humanidade. Um dia. Daqui a quanto tempo, quantos séculos, não sei. Mas um dia, essa pessoa vai ser um benfeitor da humanidade. E aí nós percebemos que nada está perdido. Nada. E quando nós nos entregamos a um desânimo, às lamúrias, à tristeza, à falta de esperança, significa muitas vezes que nós ainda não absorvemos plenamente esses conceitos espíritas. Porque não tem doutrina tão esperançosa, que produz em nós tanta esperança e consolação quanto o espiritismo. A morte não existe, o futuro não é algo incerto, é algo que nós sabemos que realmente ele existe, o porvir existe, nós sabemos que todos nós temos uma destinação, que é a luz, que à medida que nós crescemos e evoluímos, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, cada vez mais também de Jesus, que cada encarnação é um processo de aprendizado, de que os nossos entes queridos que partiram continuam vivos, assim como nós seguiremos vivos após o retorno à Mãe Terra do nosso corpo físico. Tem mensagem mais bela do que essa? E acima de tudo, saber que o nosso guia, o nosso modelo, quem comanda essa embarcação da existência no planeta Terra é Jesus. E através das inúmeras mensagens trazidas
pela mediunidade, pelas comunicações dos espíritos, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Em momento algum. Não estamos sozinhos nos momentos de alegria, não estamos sozinhos nos momentos de tristeza, não estamos sozinhos nos momentos de luta, como também não estamos sozinhos quando nos entregamos aos vícios. Quando nos entregamos ao excesso das tristezas, nós vamos sintonizar com espíritos na mesma faixa. Ou seja, nunca estamos sozinhos. Lê do engano se achamos que estamos sozinhos. E essa esperança, essa mensagem belíssima de dizer que nós somos amparados, auxiliados e que esta pleiade de espíritos que velam por nós estão sob o comando amoroso de Jesus, é uma consolação extraordinária. Extraordinária. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, quando nós falamos dos princípios básicos, não são somente estes que nós colocamos aqui. Estamos falando isso com o Renato aqui no começo. Nós temos muitos outros princípios. É porque aqui nós trouxemos alguns, senão não dá tempo, não é? E que nós possamos fazer jus por toda essa beleza que o Espiritismo nos oferece. Estudar um pouco mais, nos esforçar um pouquinho mais, trabalhar pelo bem. Lembrando da grande bandeira que o Espiritismo nos traz, fora da caridade não há salvação. E se às vezes nos sentimos vazios, inoperantes, é porque talvez está faltando um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de doação, um pouquinho mais de percepção da condição do outro. Porque quando nós colocamos as mãos à obra, quando nós somos solidários, nós não ficamos mais solitários. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, fica aqui a nossa gratidão, a nossa profunda gratidão a Allan Kardec. Nós não conseguimos imaginar, nós temos uma ideia de todo o esforço que esse espírito missionário fez para poder nos conceder a oportunidade de conhecer essa doutrina tão profunda, tão bela, tão doce, tão libertadora como o Espiritismo. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês essa oportunidade de trabalho. Obrigado, tá, Renata? A atenção de todos vocês e rogamos a Jesus que possa sempre nos orientar através desses espíritos que nos acompanham, nos inspirar sempre para o bem. E quando nós estivermos desanimados, possamos receber uma mensagem, uma observação de um companheiro, um abraço, assistir uma palestra ou qualquer outra coisa que possa nos impulsionar novamente, reativar o nosso ânimo para seguir nessa seara que não nos pertence, que pertence a Jesus, mas da qual todos nós fazemos parte.